Quando nós cantamos como acabámos de cantar, perto quero estar, meu Deus, de ti. Nós temos que medir bem as palavras que nós estamos a dizer. Nós estamos a fazer uma oração. Nós estamos a manifestar diante de Deus, em culto, na presença de todos, que queremos, desejamos, é o meu desejo estar perto do Senhor. Só que muitas vezes nós cantamos isso e dizemos que queremos estar perto, mas, na verdade, o que acontece é que durante a semana, e às vezes até mesmo durante o culto, nós estamos longe do Senhor. E estamos longe porquê? Porque quantos de nós estamos aqui e não estamos a pensar no que estamos a ouvir, não estamos a pensar no que estamos a dizer. Quando se faz alguma oração, o nosso pensamento voa até ao restaurante onde a gente vai almoçar, ou enquanto estamos a cantar um cântico, nós nos lembramos de um problema que temos lá em casa e não estamos perto, estamos longe. Estamos longe. E porque estamos longe, dificilmente o Espírito de Deus pode trabalhar no nosso coração. Porque estamos longe, dificilmente nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque estamos longe, dificilmente nós conseguimos estar receptivos com o coração aberto para aquilo que o Senhor vai fazer. Porque nós estamos preocupados com isto, com esta outra situação, às vezes coisas que estão aqui ao nosso redor. Alguns até aproveitam para ir ver as mensagens ou se alguém mandou uma fotografia nova no Facebook. Porque nós não estamos perto. Nós estamos longe. Se o telemóvel vibra, deixa ver quem foi. Tem que ligar logo a seguir. E ficamos a ver. Sobretudo aquelas pessoas que às vezes estão muito preocupadas com assuntos familiares. Às vezes assuntos profissionais. E nós não nos concentramos. E se é difícil aqui, então muito mais difícil é durante a semana em casa, no trabalho, na agitação do dia a dia. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Meus irmãos, eu hoje quero falar-vos do exemplo de uma mulher. Uma mulher que tinha uma vida muito agitada. Nós supomos que sim, que tinha uma vida muito agitada. Ela era uma mulher de negócios. Encontramos a sua história muito resumida, não há muita coisa, mas encontramos informação sobre ela no livro de Atos dos Apóstolos. A mulher que eu vos quero falar é Lídia. Lídia era uma mulher que, segundo a Bíblia diz, tinha uma vida muito preenchida, porque esta mulher era uma mulher de negócios também. Então tinha muitas coisas para fazer. Mas antes de falar disso, vamos ler em Atos capítulo 16 um pouquinho acerca de Lídia. Atos capítulo 16, a partir do versículo 12 até ao versículo 15. Atos 16, versículo 12 até ao versículo 15. E diz o texto bíblico, só para dar o contexto, o apóstolo Paulo, na sua viagem, na sua segunda viagem missionária, ele vai até uma cidade chamada Filipos. E é nessa cidade que nós vamos encontrar esta mulher. E esta mulher era da cidade de Tiatira, que não era dali, era de uma outra região, uma região chamada Lídia, talvez por isso ela também se chamasse Lídia. E essa mulher vivia ali e tinha ali os seus negócios. Então, Paulo chega e diz o texto que quando chegaram, foram fazer algo que era muito comum. Diz assim, versículo 12: E dali partiram para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedónia, e é uma colónia,
e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falámos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e fiquei ali. E nos constrangeu a isso. Então, é aqui que nós encontramos alguma informação sobre Lídia. Lídia, como diz, era uma mulher natural de Tiatira, que era, como eu já falei, uma cidade da região de Lídia. Era uma mulher que vinha de uma cidade próspera, com muito comércio, era conhecida pelo seu desenvolvimento económico e principalmente pelos tecidos que ali eram fabricados, e parece que Lídia se tornou uma grande vendedora de tecidos de púrpura. Ora, tecidos de púrpura quer dizer que Lídia vendia produto caro, não é? Não era o produto da loja, não é? Era um produto caro, de marca. Então isto quer dizer que ela tinha clientes da alta sociedade. Tinha clientes e talvez se movimentasse muito entre pessoas de dinheiro. Então era uma pessoa que tinha lucros, viveria abastada, tudo indica que ela era líder na sua casa, porque o nome dela que é sempre referido, talvez fosse solteira, talvez fosse viúva, não há referência ao marido dela, mas era uma mulher empreendedora, como hoje se diz, não é? Era uma mulher empreendedora, uma mulher de negócios, uma mulher que tinha muita coisa. De certeza que a sua vida não era uma vida calma e tranquila. De certeza que ela tinha muito, tinha que ir às finanças, tinha que ir ao banco, tinha que ir aos clientes, não é? Tinha muita coisa para fazer. Agora, é interessante nós vermos o que é que diz o texto acerca desta mulher e que talvez nós possamos aprender algumas coisas com ela. Diz a palavra de Deus que esta mulher estava juntamente com outras mulheres num lugar de oração. O apóstolo Paulo, ela não deveria ser judia, mas parece que abraçou a fé dos judeus e juntava-se com mulheres junto ao rio, num lugar onde costumavam orar, e Paulo e os discípulos, os seus companheiros, que iam com ele, Filipe, Silas e Timóteo, desculpem, foram também e foram orar e encontraram ali as mulheres. E a essas mulheres eles falaram do Evangelho. Esta mulher estava lá com outras em oração. Nós podemos dizer que Lídia era uma mulher temente a Deus. E era uma mulher que não cantava este corinho que nós acabámos de cantar, perto quero estar, meu Deus, de ti, mas era uma mulher que procurava estar perto de Deus. Era uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração. Uma mulher que, apesar da sua vida de negócios, nunca usou as suas ocupações como desculpa para não estar perto de Deus. E parece que, e não estou aqui a falar só para as mulheres, atenção, estou a dar o exemplo de uma mulher para falar para todos nós, que muitas vezes dizemos que não temos tempo para orar, não temos um bocadinho para ir ao lugar da oração, à reunião da oração, para tirar um tempo para oração, porque temos muita coisa. Hoje o dia foi muito cheio. Quantas vezes nós já não dissemos isso e não fizemos isso? Se alguém não fez nunca esse erro de chegar ao fim do dia e dizer assim, ou estar a meio do dia e dizer assim, hoje é um dia tão complicado, com tanta coisa para fazer que ainda não tive tempo para parar e orar. Se alguém nunca teve esta experiência, venha falar comigo, porque eu quero aprender. Porque várias vezes, muitas vezes, na minha vida, nos meus dias, eu cometo este pecado. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para correr, tanto lugar para ir, e aquele tempo para parar
e estar com Deus, só para estar na presença de Deus, perto de Deus, parece que fica para o fim. É a última coisa que vem. A Bíblia diz-nos que o Senhor nos dá tempo para tudo, mas nós continuamos a dizer, não, o Senhor enganou-se porque eu não tenho tempo para nada. E às vezes o que fica para trás é precisamente o tempo de oração. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Esta mulher era uma mulher de oração e por isso nós podemos dizer que ela era uma mulher temente a Deus. Mas diz o versículo 14 outra coisa acerca desta mulher. Diz lá que esta mulher, que era vendedora de púrpura, não só orava, juntava-se com outras mulheres, mas diz lá que ela servia a Deus e ouvia com muita atenção aquilo que Paulo estava a dizer. E o que é que ele estava a dizer? Ele estava a pregar o Evangelho, não é? Ela ouvia muito atenta e o Senhor abriu-lhe o coração. O Senhor abriu-lhe o coração. Então, esta mulher temente a Deus, que tinha tempo para Deus, era uma mulher que também estava pronta a ouvir Deus. Olha, se nós não estivermos prontos a ouvir Deus, nós nunca vamos ver na nossa vida as bênçãos que Lídia também recebeu. Nós temos que estar prontos para ouvir, e ela ouviu. Ela não disse assim, olha, acabou o tempo da oração, agora vem o tempo da pregação e eu vou-me embora, não é? Já estou com pressa. Sabem que em muitas igrejas, eu dou graças a Deus porque não tenho visto muito isso aqui na Igreja da Parede, mas em muitas igrejas, às vezes eu tenho já reparado que as pessoas estão nos cânticos, no louvor, começa a pregação, ei, está na hora do almoço, tenho que me ir embora, já não posso ouvir a pregação, ou seja, já não posso ouvir a palavra de Deus que está a ser anunciada. Vão-se embora. Esta mulher ficou para ouvir o apóstolo Paulo. E cuidado, porque o apóstolo Paulo, quando falava, demorava tempo. Não pregava 20 minutos nem 25. Uma vez foi até à meia-noite, até um rapaz que estava sentado na janela, caiu, não é? Ele falava e falava. Mas ela ouvia atentamente. E Lídia diz, o apóstolo Paulo dizia, ela nos escutava, e o Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, esta mulher tinha tempo para ouvir Deus. Tinha tempo para a palavra de Deus. Não só para a oração, mas também para a palavra de Deus. Neste caso, nos nossos dias, nós temos que ter tempo para ler a palavra, para ouvir a palavra. Será que temos esse tempo? A Bíblia diz-nos que a fé vem pelo ouvir. Diz lá em Romanos capítulo 10 e versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Se nós não dermos valor à palavra de Deus, se nós não ouvirmos o que está aqui, se nós não lermos, não podemos nunca dizer que nós temos uma fé grande. É uma fé pequenina. Porque quem despreza a palavra, despreza o crescimento da sua fé. A fé vem pelo ouvir. Se nós não ouvimos a palavra saudável, sã, também é verdade que muitas vezes ouvimos muita coisa que não é palavra de Deus, é palavra de homens. E é o que mais se ouve aí hoje. Mas ouvir a palavra de Deus promove, enriquece, fortalece a nossa fé. Muitas pessoas não dão realmente atenção às pregações, que são até à lição da escola bíblica dominical. Não valorizamos a palavra, o estudo da palavra, o ensino da palavra, a meditação na palavra, mas escutar a palavra de Deus com reverência, com humildade, é um sinal de temor a Deus e é um sinal também de crescimento espiritual. A nossa fé vai crescer. E quando a nossa fé cresce, nós vamos poder ver coisas boas que Deus faz na nossa vida, coisas grandes que Deus faz na nossa vida. Porque é o resultado da fé. A fé cresce e a fé crescida move montanhas. Mas não podemos desprezar a palavra. Esta mulher não só orava, não só dava atenção e importância à palavra, mas Tiago diz que não devemos ser somente ouvintes. Devemos ser o quê? Praticantes. Se nós ouvirmos e não pusermos em prática, não adianta. Não adianta.
É como saber a teoria, mas nunca praticar. E sabe onde é que a gente aprende? É na prática. Porque quantas vezes nós já sabemos a teoria e depois vamos pôr em prática e ainda erramos, ainda falhamos. Mas com a prática da teoria que aprendemos, melhoramos. E para melhorar a nossa vida espiritual, nosso comportamento, é necessário obedecer. E esta mulher fazia isso. Diz a palavra de Deus, lá no versículo 14 e 15, que esta mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela não só estava atenta, mas diz aqui que ela servia a Deus. E depois o que é que aconteceu? Nós sabemos que Paulo, não diz aqui o que Paulo dizia, mas o que Paulo dizia era a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, crede no Evangelho, sede batizados. E diz logo que ela, assim que foi batizada, diz o versículo 15, depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-nos dizendo, se achais que se eu sou fiel ao Senhor, então entrai na minha casa. Ou seja, ela passou logo a obedecer tudo aquilo que tinha ouvido da palavra de Deus. O que é que ela fez? Ela converteu-se a Cristo, porque embora temesse a Deus, ela não conhecia ainda o Evangelho de Jesus, ouviu de Jesus e aceitou e batizou-se, tal como Jesus tinha dito, quem crer seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo de imediato, naquele momento, ela foi batizada, e logo de imediato, naquele momento, ela estava disposta a servir ao Senhor, dizendo aos servos de Deus, olha, venham à minha casa. Porquê? Porque eu tenho muita coisa que vos posso dar, comida, até podem dormir na minha casa, a casa é grande, eu sou rica. Não que ela tivesse a exibir a sua riqueza, mas a abrir o seu coração para servir ao Senhor. E esta mulher ouviu e não ficou apenas a dizer, ai, que bonita mensagem. E é verdade, ela passou para a prática. Converteu-se, batizou-se, obedeceu ao Senhor e estava ali, pronta a servir. Reparem que neste tempo todo, esta mulher não disse, bom, mas eu amanhã tenho um dia de trabalho muito grande, se calhar não posso preparar-vos nada, é melhor vocês irem para outro lugar, eu tenho ainda negócios para fazer, e depois também, não sei se vou aceitar, eu acredito em tudo aquilo, Paulo, que você está a dizer, mas, sabe, se eu me converter, eu tenho clientes que são romanos, são senadores, são pessoas de influência, e se calhar eu aceitar esta fé, a fé dos pobrezinhos, não é? Se calhar depois não me deixam ir à casa deles fazer negócio, então, olha, está no meu coração e Deus sabe porque é que eu não faço, não é? Há muita gente que ainda hoje continua assim. Deus sabe porque é que eu não vou. Deus sabe porque é que eu não faço. Pois sabe. Sabe que está em desobediência. Sabe que está em desobediência. Mas nós continuamos a dizer, Deus sabe, Deus compreende, Deus é bonzinho. Meus irmãos, não brinquemos com Deus, porque Deus é santo, justo. É Deus. E Ele espera de nós o melhor. Não terás outros deuses diante de mim. E às vezes as pessoas importantes que nós não queremos ofender são deuses para nós. Às vezes o trabalho é Deus para nós. E deixamos a igreja para ir fazer essas outras coisas. Quando o Senhor nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O trabalho não é tudo. É importante, é necessário. Oramos para que Deus nos dê trabalho para termos o sustento de cada dia. Mas não é tudo. Porque quem dá o trabalho é Deus. Não é o patrão, não é aquela... É Deus. Portanto, se não puser Deus, o que é que o Senhor diz? Primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Os amigos também desaparecem. Às vezes deixam-nos até desiludidos, mas Deus não nos desilude. Então, nós precisamos de ter tempo para Deus, para orar, para estar com os outros irmãos, para ouvir a palavra de Deus, para aprender mais, para mudar as nossas vidas em obediência à sua palavra. E isto realmente
é servir e temer ao Senhor. Era assim que Lídia era. Lídia era uma serva fiel. Diz aí o texto, como já vimos, que ela hospedou na sua casa os servos do Senhor. Quem escreve o livro de Atos terá sido Lucas, e ele diz que ele fazia parte do grupo. Então ela recebeu Paulo, Lucas, Silas, Timóteo, talvez outros que acompanhavam Paulo neste empreendimento. Abriu a sua casa. E abriu a sua casa não apenas para estes, mas para receber outros irmãos, outros que se converteram. Talvez a igreja em Filipos começou na casa de Lídia. Como é que nós podemos saber isso? No final deste capítulo, no versículo 40, porque depois acontece outra situação. Paulo e Silas são presos. Há perseguição. Eles são presos. E quando eles estão na prisão, há aquele terremoto, todo aquele... E o carcereiro lá em Filipos converte-se. É aquela famosa frase que ele diz a Paulo: que hei de fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas estão na prisão. Eles saem da prisão depois disto. E onde é que eles vão? A casa de Lídia. E se forem ao versículo 40, diz: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Ou seja, a casa dela, ela era uma serva que não tinha nenhum problema em abrir a sua casa para que a igreja se reunisse, para que a igreja orasse, para que, provavelmente orando pelo Paulo que estava na prisão, para que a igreja fosse edificada. Então uma mulher que serve a Deus, hospedou os servos do Senhor, abriu a sua casa para a igreja, ela não se importou se o seu negócio ia ou não ser afetado por causa dos companheiros que agora tinha. Não se importou se algum dos seus amigos ricos deixariam de frequentar a sua casa, mas antes pensou, quando eles vierem cá vão ouvir o Evangelho, não é? Pensou que podia ser um modo de eles também conhecerem a Cristo e a sua salvação. Ela tinha uma preocupação. A sua preocupação era ser uma serva fiel ao Senhor. Uma serva fiel ao Senhor. E por isso mesmo, irmãos, ela deixou um bom exemplo. Um bom exemplo. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo, mais adiante, ele escreve a esta igreja que começou aqui na casa de Lídia. E ele escreve a esta igreja, e logo no princípio da carta aos Filipenses, ele diz assim, no capítulo 1 e no versículo 5, e esta é uma característica da igreja de Filipos, diz assim, que ele dá graças a Deus, não é? Faz com alegria menção daquela igreja nas suas orações, e depois diz no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele até podia ter dito, desde o dia de Lídia até agora. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o exemplo daquela mulher foi passado a todos os outros daquela cidade que se converteram. E a característica que ela tinha de receber, de cooperar, de servir, contagiou toda a igreja. Deixem-me fazer uma pergunta. Como seria a igreja da parede se as suas características contagiassem os outros membros todos? Como seria a igreja da parede se as suas características, a sua fidelidade ao Senhor, a sua maneira de servir ao Senhor, influenciasse todos e todos fossem como o irmão ou como a irmã? Como seria? Pense nisso. A cooperação no Evangelho que foi vista em Lídia, foi vista também na igreja. Em Filipenses capítulo 4, versículos 10 até 15, Paulo agradece a esta igreja por uma outra coisa. Paulo passou necessidades. Teve momentos em que precisou muito de ajuda. E esta igreja foi das primeiras a enviar ofertas e a enviar sustento para o apóstolo Paulo. E Paulo diz aqui no versículo 10, para que possais andar dignamente... desculpem, estou a ler no outro lado. Capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor,
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. E não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, não vou falar sobre tudo isto que Paulo aqui diz, mas o que Paulo está a dizer é, olha, vocês já tiveram essa lembrança e agora tiveram a oportunidade de enviar essa lembrança. É onde ele diz, eu posso passar por todos os momentos naquele que me fortalece. De abundância, de não abundância, mas posso tudo naquele que me fortalece. Mas ele aqui menciona que ficou alegre porque esta igreja se lembrou dele. Era uma das características de Lídia. Pensar também em ajudar, em servir, a sua generosidade, o seu cuidado. Sempre generosa, com Paulo, com a igreja e com os outros. E a igreja foi assim também. Então podemos dizer que Lídia deixou uma influência muito positiva, muito boa na igreja de Filipos. Uma mulher de oração, uma mulher de obediência à palavra, firme e fiel, pondo Deus à frente de todas as coisas, servindo. Eu tenho a certeza, no dia em que ela chegou à presença do Senhor, o Senhor disse, entra, serva boa e fiel, não é? Será que vai dizer de mim e de ti a mesma coisa? Que influência deixo eu nos meus irmãos? Sou aquele filho de Deus que atrai para o serviço, que junta para a glória do Senhor, para trabalharmos, para testemunharmos, que temos prazer em estar juntos em oração e eu deixo esta influência nos outros? Ou sou daqueles que nem sei a que horas é a reunião de oração? Porque também há. Há irmãos que estão tão longe da vida da igreja, e deixem que isto agora é um desabafo do pastor. Há irmãos que estão tão longe da vida da igreja que me ligam precisamente quando eu estou a fazer o culto. Não sabem que é na hora do culto. Às vezes, eu tenho aqui o meu telemóvel, só porque o relógio está avariado e eu preciso de ir controlando aqui as horas, não é? Só por isso. Está em modo de avião. Significa que eu não... Agora, quando eu chegar a casa, ou quando eu me lembrar de ligar novamente o telemóvel, eu vou ver aqui mensagens, telefonemas que foram feitos durante a hora da escola dominical, ou durante a hora do culto, ou então, como às vezes no sábado, na hora em que eu estou a fazer o culto em Alcochete. Há tanta distância entre a vida da igreja e a sua própria vida que não sabem. Irmãos, nós temos que viver Cristo. E se o irmão me disser assim, mas eu vivo Cristo, não tenho que viver a vida da igreja. A igreja é de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Se nós desprezarmos o corpo de Cristo, estamos a valorizar o quê? A nós próprios. Esta mulher Lídia é uma serva fiel. É um exemplo. É uma influência positiva. Como é que tu és? Que exemplo tens sido tu para os teus irmãos mais novos na fé? Como é que tem sido a tua participação e o teu compromisso com a igreja e com o próprio Deus? Lídia era ocupada, era uma mulher muito ocupada. Podemos dizer que sim. Mas nunca isso foi impedimento para ela servir ao Senhor, para ela escutar a Deus, para ela falar com Deus. Que seja também um exemplo e uma influência positiva para cada um de nós. Porque isso é o que Deus espera de mim e de ti. Isso é o que Deus deseja de mim e de ti. Portanto, meus irmãos, se nós cantarmos perto quero estar, meu Deus, de ti, esse é o meu desejo, não vamos mentir. Vamos ser verdadeiros e dizer sim, esse é o meu desejo. E depois passamos à prática. Que Deus fale convosco. Hoje, ainda. Se não falou até agora. E que Deus toque os vossos corações. Amém.